tinha uma lixeira no restaurante, assim, e era a função dos meus funcionários limpar aquela lixeira, e eu não tinha noção, assim, como ela estava, eu não ia muito para ver, assim. Um dia eu cheguei na lixeira e tava assim, eu vi aquilo assim, eu mesma fui limpar, eu falei, isso aqui, né, eu vou dar meu sangue aqui, mas eu acho que é a última vez. Vai ser assim, eu vou fazer isso e acabou. Podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram R$ 100.000 em 7 dias, o famoso 6 em 7. Hoje eu tô aqui com o Lucas e com a Marília. Tudo bom? Tudo certinho. Tudo Olha, jóia. de onde vocês estão falando? De Caraguá, mas a gente é de Ribeirão Preto. Caraguá, onde é que fica Caraguá? No litoral norte de Na São Ri- Paulo, Caraguatatuba, do lado de Ubatuba. Tem praia aí, de verdade? Sim. Sim, Surf? A gente não mas surfa, a mas gente não, de tem. nada. Tem uns, Natação, tem uns mergulho. vocês fazem mergulho em Caraguá? No mar Sim, mesmo? estamos esperando voltar aí a sair da A pandemia para a gente possibilidade, poder né? fazer. Por enquanto a gente está nadando, fazendo natação. Total. E como é que vocês fazem? Você entra no mar e dispara a É, nadar? eu nado sem ir pro fundo, né? Eu nado na lateral assim para não dar para dar pé, né? Vamos colocar assim, porque vai que acontece alguma coisa, eu fico nadando de ponta a ponta assim. E não tem corrente pra correnteza não te puxar, Aqui eventualmente. não, né? Exato, exato. Tá bom. Mas enfim, não é por disso que a gente tá. Por isso que a gente tá aqui. Eu queria saber quem de vocês me conheceu primeiro. Foi o Lucas ou foi a Marília? O Fui eu. Lucas. Lucas, como é que foi essa parada? Olha, eu conheci você através do Luiz Passari. Nossa! Sim, sim. O Luiz Passari, para você ter ideia, ele fazia o meu site. Eu tenho uma empresa desde 2016, desde 2006, na verdade, que chama Espaço A Coisa, Espaço Cultural A Coisa, que é uma empresa de arte e cultura na minha cidade, que é Ribeirão Preto. E conheci o Luiz Passari lá pelo ano 2000, 2001. Aí ele fazia meu site, porque ele era programador, sabia mexer com essas coisas. Eu não entendia nada disso, sempre fui da área de arte, cultura, teatro, dramaturgia, literatura. Sempre promovi eventos de arte lá em Ribeirão, shows, tudo isso nesse espaço A Coisa, que eu tinha com uma empresa, né, lá, um espaço físico, né? E aí o Luiz Passari fazia meu site e conheci através dele, mas demorou para, né, cair a ficha, né, de tudo isso, né? Teve uma vez que eu fui na casa dele, que acho que perdeu o registro BR, precisava atualizar. Aí ele falou assim: eu tô aqui com um celular que eu vou sortear para meus alunos. Eu buguei minha cabeça na hora, eu falei assim: como assim? Custa R$ 5.000 um celular, R$ 3.000? Como que você vai dar para os seus alunos? Que história é essa, né? Então eu achei um absurdo, né, na hora. E aí fui conhecendo, aí eu falei: Passari, como é que funciona isso aí? Porque eu trabalho com... Aí eu achei um vídeo seu, você falou assim: você pode fazer o que você gosta. Eu falei: cara, eu gosto de arte e cultura, mas será que vai dar certo, né? E aí eu falei: Passari, funciona mesmo para arte e cultura? Eu tenho curso de literatura, quem que vai querer? Tenho curso de história da arte, porque eu promovo outras atividades nesse espaço cultural que era o nosso foco, né? Que era o espaço físico, né? Aí ele falou: não, ó, se você seguir o que o Érico fala, vai dar certo, né? E aí deu no que deu, né? Que loucura, cara. Você conheceu o Passari antes de ficar milionário, entre aspas, né? Pra quem não sabe, o Passari é um faixa preta, isso é, ele fatura mais de 2 milhões por ano. Inclusive, eu entrevistei ele no podcast Faixa Preta, para quem quiser saber que criatura é essa, o Passari. Fantástico, inclusive. Mas, e uma vez que ele te deu uma noção, cara, segue... Provavelmente ele falou alguma coisa nas linhas do segue o Érico, né? Alguma coisa do tipo. E, eventualmente, você foi lá, né? Foi lá seguir. E qual foi o seu... Como é que foi esse seu contato na época? Quando foi isso, né? Esse primeiro contato com conteúdo mesmo gratuito.
e o conteúdo das redes sociais, e qual foi a sua impressão? Você foi daqueles que sacou o que eu queria dizer, ficou mais confuso do que claro? Como é que foi isso? Eu não saquei totalmente, foi no comecinho de 2016, final de 2015, mais ou menos, que eu comecei a assistir. Aí você fazia acho que 2 lançamentos por ano. Assisti o primeiro lançamento de 2016, sonhei com você, né? Sonhei com todo aquele processo todo, né? Porque entra no inconsciente. E falei para minha esposa, a gente tinha um restaurante na época, porque o Espaço Cultural a gente acabou também abrindo um restaurante, aí em cima tinha cursos de arte, de história da arte, cinema, aí embaixo funcionava um restaurante, tinha shows também, né, essas coisas, apresentação. Minha esposa é chefe de cozinha. Aí eu falei assim, a gente vai comprar esse curso, né? O que isso? Custa uma fortuna, né? Você não vai comprar isso não, né? E aí não comprei da primeira turma, né? A gente acabou não comprando e aí eu falei assim, não, então vamos focar aqui tentar ver o que eu aprendi aqui de marketing digital, usar no restaurante, aquela coisa toda. A gente estava abrindo o restaurante também, tinha gastado uma fortuna, era 10 mil reais para reformar um banheiro, para você ter ideia, né? Então, para vender uma latinha de Coca-Cola, que você lucra R$1, né? É muito louco, muito louco. Tem que vender 10 mil latinhas... Para um banheiro, para reformar um banheiro. Um banheiro da parada. Pô, é latinha para caramba, né? Fora o resto. Fora o resto, né? Fora o resto. Meu Fora Deus. montar tudo. O que é cozinha, né? Tudo muito caro, etc. Sim. Assim, em vias, assim... Mais ou menos, eu sei que a gente nunca lembra certo. Quanto vocês gastaram nessa reforma? Inclusive, a reforma era de um lugar alugado ou era um lugar... Era de um lugar alugado. Uhum. Então, para você reformar um lugar alugado, para você operar, você tem noção de mais ou menos quanto vocês investiram aí nessa brincadeira? Com mobiliário, etc., pra gente poder abrir, ter o restaurante e tudo mais, uns 80 mil reais, sabe? De 80 a 100 mil, porque todo dia tinha uma novidade, né, pra fazer. Não era só o que a gente fez, né? Então, bem-vindo ao mundo convencional, ao mundo real, onde você tem que começar a investir cerca de, vamos colocar aí, aproximadamente 100 mil reais, para você ter a chance de alugar, né, de pagar o aluguel, que você também, aí eu não tô contando o aluguel, para começar a pagar o aluguel, para começar a faturar. Para tentar faturar 5 mil reais por mês, 10 mil, assim, no máximo, assim... Não, faturar não, né? Lucro, na verdade. Lucrar. Então, se você chegar pensando num lucro de 5 a 7... A gente está falando, vamos colocar de 5 a 10, vamos colocar uma média de 7, dividido por 100 mil. Vai demorar um bom aninho aí até você ver o primeiro 100 mil que você colocou. Sem falar que essas paradas dão manutenção também, então você até... Todo dia alguma coisa. Todo dia alguma coisa quebra, né? Mas enfim, o mundo convencional, assim, aí tinha um mundo digital. É engraçado, olha só que interessante. E a gente olhar para trás... é mais fácil do que olhar pra frente, né, e tal. Ainda mais agora que vocês estão lá. O final vai ser feliz. Vocês fizeram 6 em 7, senão vocês não estariam no podcast Faixa Marrom, disso eu tenho certeza. Sim. Você mora na praia. Você mora na praia. Isso não é qualquer coisa. Você mora onde vocês gostariam de morar, nadam onde vocês gostam de nadar. Mas pensa comigo. Na época a proposta era, vou arredondar para os preços parcelados de hoje, não sei quanto que era na época, mas vamos lá, 10 mil reais, estou arredondando bem para cima, do investimento de um curso online. E aí você tinha 10 mil reais para investir num curso online, que em teoria tinha uma promessa assim grande, né, de fazer um 6 em 7. E aí você tinha uma outra oportunidade. Não vou investir 10 mil reais num conhecimento online, não vou investir 100 e eu estou arredondando numa parada numa parada que tendencialmente eu só vou começar a voltar esse 100 daqui a um ano, mais ou menos. Tô arredondando essas coisas, às vezes um pouco mais, daqui a um ano. E ainda bem que não teve lockdown, porque senão é sentar e chorar, né? Ainda bem que a gente fechou, assim, no final de 2018. Mas vamos supor que a gente está num mundo sem lockdown, que é o mundo que está vendo aqui. E aí você tem um negócio de faturar 100. E depois desse um ano, mais ou menos, e trabalhar em restaurante, você deve ser chefe de cozinha, eu não tenho a mínima ideia, mas você trabalha muito, é intenso, Não, é demais.
atrasou o prato 15 minutos, a pessoa tá com a glicose baixa, ela tá com o humor alterado, ela fica chateada. Assim, não gosto nem de lembrar. Então, assim, e ó, às vezes significa trabalhar no feriado, porque é quando as pessoas vão lá. Sempre. Domingo. Domingo. Então, o faturamento tá baixo, a gente abria de domingo. Então assim, como é que é louco isso? Assim, pra mim que tô no mundo paralelo, eu chamo esse mundo digital do mundo paralelo, assim. É paralelo, mas só que... E aí você investia 100 pra trabalhar igual de sol a sol, vou chamar de sol a sol igual uma coisa que era intensa, não é um trabalho simples, é um trabalho intenso, demorou, você lida com clientes, enfim, em diferentes estados emocionais, eventualmente, e aí depois você começa a ganhar de 5 a 10, para depois mais um ano, em teoria, você ter a chance de juntar ou faturar mais os 100 mil. Então era muito louco isso. Onde no mundo paralelo, onde eu falo assim, ó, isso aqui te dá a chance de fazer 100 mil em 7 dias. Mas esse aqui você tem que investir 100 mil e daqui a 2 anos você vai fazer 100 mil. Mais ou menos. E aí, na verdade, a maioria das pessoas que vem no mundo convencional, que não conhece muito o que a gente fala assim, não, 10 mil é caro. Tá louco pagar 10 mil reais no curso online, você tá maluco. Sim, foi o que aconteceu. Hoje, olhando para trás, eu vejo, tá maluco investir 10 mil reais no banheiro. Você tá de outro mundo pra trabalhar igual um camelo por 2 anos para juntar. Assim, é engraçado que dos dois mundos, assim, eu às vezes encontro o pessoal aqui, meus vizinhos e tal, falo assim, que esse cara é tudo do mundo convencional, né? E ele, quando eu chego a falar que um curso online tá de 10 mil reais, com o histórico que eu tenho hoje da Fórmula, na época eu não tinha esse histórico, até entendo e tal. Mas com o histórico que eu tenho, tá maluco lançar um restaurante. E eu não coloquei nem o lockdown na parada, porque se estivesse em lockdown é sentar e chorar e lidar com isso, né? Para um restaurante que tem um delivery que faz sentido, mas pelo que vocês falam, o de vocês era um restaurante que aproveitava o fluxo de uma academia de arte, então não era... eu acho Era um restaurante artesanal, foi jantar lá o Dedé Santana dos Trapalhões. Da Estuba, que Murilo Couto, foi bastante gente, bastante artista foi jantar lá, foi bem legal. E o Lucas usou as ferramentas do Fórmula para chamar cliente para o restaurante, né? Inclusive foi um dos motivos de eu ter fechado o meu restaurante, porque eu não aguentava mais atender cliente. Aí eu comprei o Fórmula... Então vamos parar aí. Então no primeiro lançamento... Na época, com a visão que você tinha na época, você não conseguiu ver o Fórmula como uma ferramenta de salvação, e sim uma ferramenta de custo, né? Mais um custo. Não era um investimento na época, e eu não te culpo por isso, tá? De jeito nenhum. Tem um tempo de amadurecimento até você começar a ver o mundo paralelo, aí não vem assim. Tem. Mas na época você já pensou, vou aplicar o que eu tô aprendendo aqui? Como é que foi isso? Não, tentei aplicar, mas assim, foi coisas nada muito sofisticadas, assim, mas a gente, na verdade, acabou se concentrando no restaurante. Até o próximo lançamento, eu falei, no próximo eu compro, né? A gente vai dar um jeito, aí a gente fez cursos, oficinas, fui amadurecendo o meu próprio curso, porque, né, se você tem que ensinar, obviamente, fui gravando algumas coisas, né, produzindo já algum certo conteúdo, já preparando para comprar o curso, e comprei no final de 2016, que foi o Fórmula. Fui no Fórmula ao vivo, não acreditei no que vi, Na época que era presencial, fiquei num hotelzinho lá em São Paulo, que o meu sonho era, falei assim, a próxima vez que eu vou no Fórmula ao vivo, eu vou ficar no hotel decente, né, vamos colocar assim, que eu fiquei num hotelzinho, fiquei com fungo no pé, eu falei assim, era o que tinha, né? Porque tinha um monte de negócio, né? Tinha restaurante, tinha oficina acontecendo. E aí eu falei, eu ainda vou no Fórmula e vou ficar em hotel, né? Olha que louco, que besteira, né? 2016, onde foi? Você lembra onde foi? Se foi no Celso Furtado, no IMB, ou se foi... Foi um lugar redondo, assim. Exatamente, com um teto... foi muito legal. Que legal, que massa. Foi no Celso Furtado, acho que foi no auditório Celso Furtado. Inclusive foi um dos ápices, foi um Fórmula muito massa. Foi muito legal. Muito emocionante e tal. Foi. Aí você passava aquele vídeo do mundo paralelo, aquelas coisas todas. E eu tentando comunicar pra minha esposa, ela, que é isso, né? Vai explicar isso, tá maluco. Não tem como.
Aí tinha a metáfora do lixo para fora, vai colocar o lixo para fora, né? Total. Tinha aquela coisa toda. E aí todo mundo, boa parte subiu no palco. Aí eu escrevi na comunidade assim, galera, é possível, né? Eu falei, olha só. Aí você comentou, é sim, né? Alguma coisa assim. E aí voltei para o restaurante, apliquei em 2017 o forma de lançamento. Na verdade, naquele ano mesmo, a gente fez um Réveillon no restaurante. E assim, lotou, foi inacreditável. Usou os gatilhos? Usei os gatilhos, usei o lançamento relâmpago. Ai, que massa! Funcionou para restaurante, funcionou, então? Funcionou. Como é que foi? Conta um pouquinho, só porque pra gente entrar nesse processo, porque é uma parada que muita gente, não é a maior intenção da forma, a intenção é fazer um 6 em 7, talvez um Réveillon é um 6 em 7 em si, mas como é que foi? Qual foi a ideia que você fez? Qual foi? A gente fez um Réveillon com um ticket alto até, né? Acho que era R$200, a pessoa podia ir lá, tinha jantar, ou era um pouco menos, talvez, 180, não sei quanto que era, 160. Eu não lembro exatamente, mas na época, assim, era um ticket alto, uns 250 por pessoa, era meio caro, era né? Caro? Era mais caro, era. E aí ela fez super comidas, né? Fiz. E aí Fiz você fez a campanha. Assim. Aí ele fez a campanha. Fiz a campanha, fiz o lançamento relâmpago, lotou, acabou os ingressos. Foi uma super loucura. Legal. Que massa. Em quanto tempo? Você lembra? Muito rápido. Foi naquela semana ali, o lançamento relâmpago, né? Acho que ele dura uma semana ali. Vendeu depois, talvez. Fazer o Réveillon, olha que legal. Réveillon, e muita gente esquece disso com um negócio tradicional, né? Até porque o negócio tradicional, depois que você vende, você tem que entregar. Nada, não que o negócio físico, o mundo paralelo, você não tem que entregar. Você tem que entregar, eu sei que demanda também, mas é uma demanda diferente. Você não tem que cozinhar para cada uma das pessoas, né? Você não tem que fazer um prato servir quente. Às vezes mal passa. Eu não pedi isso aqui, faz sem cebola. Não tem essa do faz sem cebola. Eu tenho alergia a glúten, eu sou vegetariano. Quando eu vou fazer os... Sem sal, né? Eu quero sem não sei o quê. E se você demorar para entregar esse prato especial, aí que enlouquece mesmo. Quer que faça no mesmo tempo do normal. E não funciona over delivery, né? De você entregar mais. Você entrega mais. Não, se eu coloco um pouquinho mais de queijo, da outra vez, mas tinha mais queijo. Não dá, tem que ser padronizado, não pode agradar cliente, tem que ser certinho, tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado. Eu falo isso porque eu tenho um grupo de faixa preta. E tem uma criaturinha que tem gostos, acho que no Insider nem tanto, mas no Insider o pessoal é mais mas quando vira faixa preta, meu irmão, eu não vou falar, não. Tem um que deixa minha equipe de cabelo em pé. E por que deixa? Porque a gente não é desse ramo, né? Então a gente não é desse ramo, mas ele é vegano, não come glúten, não come leite. Tem outra coisa também. E eu fiquei mó tempo sem glúten, sem lactose, glúten e carne, alguma coisa do tipo. Eu nem sei mais. Mas é difícil você pensar para uma pessoa que não é expert em tentar um vegano, né? Então não pode ter nenhuma proteína, por exemplo, ovo, né? Que no vegetariano dá. E ele não come glúten nem carne. Então e você está lidando com um restaurante. E aí você vem alguma coisa. E aí você tem que preparar que essa coisa seja gostosa, né? Porque você quer o cliente satisfeito. Era o meu espaguete de pupunha que tinha lá no restaurante. Que era pra esse pessoal. Aí eu fazia espaguete... porque espaguete não tem glúten. O de pupunha é só o palmito, né? O molho era o molho pesto, que eu também não colocava parmesão por causa da lactose. Então era um pesto especial que eu fazia. E aí eu colocava... enfim, azeite, não usava nenhum derivado, né? Não colocava manteiga, nem nada. E usava das ervas, né? Que eu usava muito na minha cozinha, diferentes tipos de ervas. E eu conseguia atender, né? O pessoal adorava esse prato. Colocava tomate cereja, o pessoal adorava. Eu vou falar com a equipe, pedir umas dicas, porque a gente não sabia, a gente quer agradar de todo jeito e ao mesmo tempo, você não quer servir uma folha de alface. Porque não tem que ser gostoso. Né? Tem que ser gostoso, tem que ser nutritivo, deve ter um certo balanço, não pode ser só um dos macronutrientes ou não, afinal ele precisa de estar vivo ali no encontro, né? Se você colocar só proteína, se você colocar só carbo, se você colocar açúcar refinado também, não podia comer açúcar também, né? Claro, e nada de errado, não. Mas eu não falo isso como uma coisa, mas era difícil. Inclusive
A gente tinha até uma piada interna, a gente só usava interna. Como é que você descobre quando um dos seus clientes seus é vegano, né? Ou você tá numa festa, como é que você descobre quem é vegano ou vegetariano na festa? Você sabe como é que faz? Não. É só esperar que ele venha te contar, né? É só esperar que uma hora ou outra saia na conversa que ele te conta. Mas assim, brincadeiras à parte, é difícil, né? Eu não acho errado nem certo, não. Já fui um tempo, inclusive, já sei as dificuldades do outro lado também, mas, pô, o mundo, depois de vender os R$250 ou 280, que aí no seu caso, no seu mundo, naquele negócio era um ticket caro, você ainda tinha que ligar com a entrega e, e com a satisfação, Não, tinha que entregar. Né? E a pessoa pagou R$50, R$20, ela acha que ela tem que tá certo, né? Ela pagou por aquilo, você ofereceu aquilo, então ela quer o melhor daquilo, né? Claro. E é muito louco que nesse mundo paralelo, o aluno, a melhor coisa é ter aluno, não cliente, de certa forma, né? Porque assim, o aluno ele paga e te agradece, porque era tudo que ele queria. Cara, não, segura essa. Eu achei. Te liga pra agradecer. Te liga pra agradecer, não. Às vezes faz plantão no seu escritório, mas se liga nessa. Qual é a vez que depois de você fez tudo isso com só R$250, no seu caso, né? Que era um ticket alto, você fez tudo, o espaguete de pupunha. Camarão. Com camarão, sei lá, com as paradas todas. Que cliente chega e fala assim, nossa, cara, eu quero tirar uma foto com o chefe. Ninguém! Ninguém! E quando eu falo de tirar uma foto, é uma foto, não uma foto de blogueirice, não, sabe, da celebridade, é uma foto de agradecimento mesmo. A pessoa, no mundo paralelo, você entrega um produto com um valor, em teoria, maior, com uma margem de lucro muito melhor, com uma distribuição muito mais barata, porém, sabe? E você causa um impacto tão grande que a pessoa quer tirar foto com você, cara. Ela quer tirar foto com você, ela te agradece. Ô, Érico, deixa eu te agradecer. No outro mundo, não. Ai, tá bom, não fez mais. Não sei se fala que não fez mais que obrigação, mas... ainda tinha muita gente que admirava o trabalho. Tenho até hoje pessoas que mandam mensagem. E muitas pessoas gostavam muito, assim. Tem o lado bom, com certeza. Mas eu falo que a cozinha tem 3 começos, 3 meios e 4 fins depois, e você vai ficar pensando naquilo ainda 5 semanas. Se tiver uma coisa errada, eu não dormia depois, então era E no dia seguinte a gente não sabe se às vezes um garçom tratou mal alguém, ou cutuou, ou deixou cair alguma coisa. Você não tem um controle total. A gente acordava de manhã, às vezes tinha mensagem de gente reclamando alguma coisa, a gente falava assim... Quando a gente começou a vender os cursos online, recebi e-mail agradecendo, que curso maravilhoso! Que diferença. É o único negócio que eu vi na minha vida que a cliente, o aluno, ele agradece assim de uma forma, porque realmente ele tem acesso a algo muito, muito incrível, né? Então, eu acho agradece, que a capacidade, a gente vai entrar lá e às vezes eu penso que não tem nada, a capacidade de transformação que o conhecimento traz muda a vida, né? O conhecimento é o maior agente, na minha opinião. E eu não sou uma opinião que deve ser respeitada, não, tá? Eu só sou um que tem uma opinião. Eu acho que transformação de vida mesmo, a gente fala daquela mudança de vida, acontece através do conhecimento. E eu fico pensando, hoje eu vi no Instagram, eu sigo um economista que chama Ricardo Morim. E o Ricardo Morim postou uma foto de uma menina que acho que era... filha de faxineiro ou empregado doméstico, isso é, de uma classe bem baixa, estudando em escola pública e passou no vestibular de medicina. E ele estava parabenizando ela, eu acho que é super louvável mesmo, porque, passar no vestibular de medicina na USP, se não me engano, na Unicamp, não sei. Se você não tendo acesso a uma educação complicada, deve ser, imagina a complicação, né? Mas, o que isso representava? Antigamente, era a chance que uma pessoa tinha de passar de uma classe para outra, de ter um futuro diferente dos pais, e passar na universidade de medicina, no caso, na época, era o único instrumento, não sei se era o único, era um dos, passar na universidade, educação superior, era um dos únicos instrumentos de transformação. Eu tenho certeza que ela, inteligente do jeito que é, não sei se é ela ou ele, inclusive, do jeito que é, vai se transformar, a vida dela mudou. Mas só que o conhecimento que antes era só passado, por exemplo, formalmente, através da própria educação básica, quiçá da universidade, poderia ser passado por pessoas igual a eu e você. Vocês na área que são bons, que é arte, por exemplo, e eu na área que eu sou bom. Eventualmente,
é por isso que as pessoas agradecem. Não é tipo, pô, cara, esse conhecimento, a transformação, ela gera um sentimento de reciprocidade muito grande. Eu falo de reciprocidade, é pré-instalado na cabeça. Se alguém faz uma coisa que muda a sua vida em uma determinada área, eventualmente, causa uma transformação, você fica agradecida, você encontra na pessoa, deixa eu te falar o seguinte, obrigado. E às vezes eles falam assim, tira uma foto com meu filho. O melhor de tudo é tira uma foto com meu filho. O filho lá, se ele for adolescente, não entende nada e tal. Nossa, ele odeia. Se ele for criança, ele vai. Enfim, mas até então vocês estavam aplicando essas técnicas no mundo convencional. Aí em 2017 a gente aplicou remarketing, anúncio, Hugo Rocha ensinando todas aquelas coisas complicadas que eu tinha que assistir 10 vezes para entender, porque assim, a gente é da arte, Érico. Assim, se fosse falar com uma pessoa que não vai entender, porque assim, para mim, o Passari, entender de site, fazer o site, fazer computação, fazer essas coisas que eu ia atrás dele para fazer o site do Espaço a Coisa, por exemplo, é normal, assim, eu não sabia registro BR, eu não sabia nada. Para mim, marketing digital, fazer site, qualquer coisa do que tem hoje era impossível. Para mim, computador... se me falassem que o Lucas ia virar um especialista em alguma coisa que tinha a ver com internet, eu ia falar, jamais. Eu era escritor. Jamais, ele é escritor, assim, tem... Escrevia peças de teatro. Para mim, computador era o Word. Eu só comprei o Mac uma vez, que eu juntei o suado dinheiro para comprar, porque ele salvava automático o texto. Porque eu já tinha perdido muito texto porque esquecia de salvar no Windows, né? Então, assim, para mim, computador era texto e mais nada. Né? Mais nada. E aí, em 2017 a gente aplicou, né? Em 2017, né? A gente aplicou no restaurante, todas essas coisas de site, fui aprendendo, etc. E aí ficava a gente pra fora, fazia fila no restaurante, a gente fazia reserva o povo. Antes, às vezes a gente errava alguma reserva, porque tinha muita reserva no restaurante, a gente botava 2 pessoas na mesma mesa por confusão, entendeu? E as pessoas ficam muito bravas por causa disso, e todo mundo queria ficar perto da banda, e aí a casa lotada, eu não conseguia atender. É uma loucura. E aí em 2017 eu comecei o paralelo já a lançar cursos digitais. Eu fiz o Conadrama, que é um congresso de dramaturgia, que era a época do congresso, deu um trabalho inacreditável. Foi muito legal. A gente investiu acho que R$300, R$500, voltou R$4.626 no Congresso de Dramaturgia. Aí eu lancei também o curso Jornada do Herói, que é o programa Jornada do Herói, que eu descobri uma coisa, um método, né? Que você falou, tem que ter um método, né? Aí eu fui ver porque como a Jornada do Herói é fruto de observação, eu fui observar como os best-sellers e os blockbusters funcionam, né? E eu vi que tem os 12 Passos da Jornada do Herói, obviamente, que é aquele livro do Christopher Nolan, ensina, né, a jornada Joseph Campbell tem um, e depois tem um outro que chama A Jornada do Escritor, que é do Christopher Nolan, é o diretor. Eu acho que é deixa eu ver, aquele ali, ó, A Jornada do Escritor, Christopher Vogler. Né? Ele tem a Jornada do Escritor, ensina os 12 passos também, depois do Herói de Mil Faces, e lá está escrito, Jornada do Herói é fruto de observação. E aí eu fui observar todos os filmes, os livros, best-seller, que eu cresci em cima disso, porque eu perdi meu pai muito cedo, com 3 anos de idade, e ele deixou uma biblioteca, que eram os livros que ele lia. E aí... como na época eu não tinha muito registro de vídeo, essas coisas, ele grifava as coisas que ele lia. Então eu fui conhecendo meu pai através dos livros que ele leu. Então eu lia Hermann Hesse, todos os autores aí contemporâneos naquela época, né? Então eu fui lendo todos os livros. Deixa eu fazer uma pausa nesse ponto aqui, que isso é interessante. O seu pai morreu, você tinha 3 anos, então em teoria na sua vida consciente, né? 3 anos a gente não tem uma consciência nem muita linguagem, então é difícil de lembrar aquilo que a gente não tem como articular como linguagem. Então, basicamente, a gente se lembra de alguma coisa que a gente sentiu, de uma aranha que a gente viu, eventualmente de uma briga que a gente escutou, mas a gente não se lembra. Aí você fala que você conheceu seu pai através dos livros que ele grifou, então você sabe os livros que ele grifou. E na sua opinião, quem era seu pai a partir disso? Curiosidade.
Quem que é? Sabe, como é que você construiu seu pai na sua cabeça através dos livros, né? Quem que era? O que você descobriu? Acho que uma pessoa à frente do tempo, que lia muito, um artista, ele era baterista, sempre ouvi coisas muito boas dele, sempre, e uma pessoa muito espiritual, né? Ele gostava de Armand Hess, por exemplo, gostava daquele escritor do 1984, gostava Nossa, do... 1984, cara, esse é clássico. Clássico. Propaganda da Apple. Admirava o Mundo Novo. Gostava do Carlos Castanheda, que é o Harry Potter da vida fantástica, assim, né? Do Jack Kerouac. Jack Kerouac, gostava. Gostava do Plínio Marcos, gostava de dramaturgia, tanto que eu escrevi muito tempo dramaturgia até 2013. Qual foi o livro mais famoso do Castanheda mesmo? Só me recorda? Foi do Diabo? A Erva do Diabo. A Erva do Diabo. Que era uma... É peiote que chama, que é... Peiote. Ou a famosa ayahuasca hoje? Não tem nada a ver. Eu acho que tem a ver sim. Deve ser algumas paradas assim do xamã, dessas paradas muito loucas. De xamã, assim. Eu era muito adolescente e pra mim era o Harry Potter, né? Porque era muito fantástico, ele tomava peiote. Cara, é uma fantasia, né? Não é por mais que foi vendido como antropologia, é uma fantasia, né? Então aquilo, a imaginação vai além, né? Pedro Bandeira tinha, Monteiro Lobato eu li. Só me explica, o Érico é o mais ignorante, eu uso essas lives para aprender também. O que é antropologia? Antropologia que estuda... O registro, né, dos fatos humanos, né, da vida humana. Porque tipo a história da genética, a gente veio do macaco, depois... Não, por exemplo, você vai no meio dos índios e você vai relatando aquilo, né, os costumes, você vai os fatos, de como elas... Os fatos. Então ele foi vendido como antropologia, né, que ele foi no meio dos índios... Era factual, mas na verdade mas não era uma mais pura lúdico. Fantasia. O Carlos Castaneda é fantasia. Pelo menos eu encaro como um Harry Potter, assim, é uma pura fantasia, né? Mas ele era muito mas meu pai era questionador também, conta essas coisas. Como é que você sabia que seu pai era questionador? Se ele lia, mas... pelos livros, 1984, assim, pelas frases que ele escrevia, pelo que ele grifava meio de revolta contra o mundo como ele está sistematizado, né? Então Big Brother tá te olhando, né? 1984, tem a ver com isso. Sim. Realmente observando. Que massa! E Armand Hess é um questionador. Siddhartha, Demian, Viagem ao Oriente, Debaixo das Rodas. É um livro mais fantástico que o outro, é muito bom. O Jogo das Contas de Vidro. Então foi uma infância literária, né? Massa, e aí... Então... Bom, enfim, deixa eu fechar esse parênteses do seu pai. Você estava falando que você foi conhecendo seu pai a partir da biblioteca que ele deixou e dos livros grifados. Aí continua. Sem nem se a gente vai perder o fio da meada. A gente estava falando... Meu Deus, é o Érico ajudando a perder o fio da meada aqui. Mas toda vez que eu vejo uma parada que é única, eu tenho que perguntar. Porque é muito interessante. Como conhecer alguém que conheceu o pai pelos livros, sabe? É muito louco de entender. Mas enfim, você está falando que depois... Eu sei que no momento da história a gente está depois... Você começou que computador era só literatura, né? Que computador era só literatura, exatamente. Vamos lá. E assim, eu escrevi muito dramaturgia. Minha vida escrevendo dramaturgia, eu ganhei no máximo uns 10 mil reais de comissão, como direitos autorais, né? E eu ainda me ferrei ainda, porque em 2013 eu escrevi esse livro aqui, que chama Edifício London. Escrevi esse livro e ele foi censurado pela Justiça de São Paulo por conta que o grupo de teatro divulgou que era baseado numa história real, né? E eu me inspirei, de certa forma, numa história real, mas é um livro que não tem nome de personagem nenhum, é pura ficção também, que é... Tá bom. Enfim, né? Vamos contar disso não. Enfim, foi censurado e ainda nem podia vender. E nem podia vender, ainda tá lidando. Eu falei, caramba, é perigoso escrever, né? É perigoso escrever, né? E aí eu conheci 10 mil reais, um livro censurado. Não foi muito positivo. Cara, dá um trabalho escrever um livro. Não sei se é tão fácil para você, mas para a maioria de nós dá um trabalho muito grande. É um projeto dá bastante longo, trabalho. Não é um projeto... É longo. Ele terminou um agora também. Terminei um agora de 3, 4 anos escrevendo. Mas foi ótimo. E é muito louco porque, assim,
conhecer o Fórmula amarrou tudo isso, porque como é que você usa uma habilidade de escrita para você faturar, né? Para você encarar isso como um trabalho, né? Todos os escritores fizeram isso, né? Graciliano Ramos era jornalista e à noite ele escrevia os livros dele de ficção, né? Ou seja, ele alugava a pena dele para ganhar dinheiro, por exemplo, né? E aí eu fui vendo que eu poderia usar a minha habilidade de escrita para poder comunicar com as pessoas também o que a gente fazia, né? E aí em 2016 a gente lançou o curso da Jornada do Herói, lancei o programa História da Arte Online, o Jornada do Herói a gente faturou 15.392, História da Arte faturamos 23 mil, faturando não, tudo é comissão isso. Programa História da Arte 23.564. Comissão significa o que ficou com você depois dos custos mais diretos, né? Que o História da Arte, por exemplo, é um professor que eu lanço, que eu pago comissão para ele também. Direitos autorais, tudo certinho. E o Jornada é meu... Não, o Jornada é meu e você, escritor, sou eu. E aí eu tava falando da Jornada do Herói, deixa eu só finalizar que eu acho que isso vai ser interessante, que a Jornada do Herói é fruto de observação. Eu fiquei observando, não é possível que os estúdios de cinema investem milhões de reais para fazer um filme sem saber onde vai dar, deve ter um padrão. E eu percebi que entre o Mundo Comum e o Convite à Aventura, o Convite à Aventura recusa o chamado, a recusa ao chamado, o encontro com o mentor, existem passos aí, que são padrões, que hora que o mentor entra, que hora que o personagem ajuda entra, que hora que tal personagem entra, que horas que o personagem come, porque todos comem na história. Por exemplo, toda vez que você ultrapassa um portal, todas as histórias, a próxima vez que você vai ver um filme, você vai lembrar de mim, todas as vezes que os personagens saem do mundo comum, atravessam um portal e caem no mundo mágico, eles se alimentam de algo daquele mundo. Então, todos os filmes... Segura um pouquinho aí, que agora você entrou numa área que também interessa. E dá mundo mágico, atravessa um portal, parece a história da Fórmula, né, que eu chamo de paralelo. Vamos lá. Todas as vezes que o cara passa, me dá um exemplo de um clássico aí provavelmente a gente vai sacar um exemplo. O cara passa o portal, ele come a história. Como é que é? Qualquer filme, qualquer história, qualquer uma. Histórias, Jornada nas Estrelas, tem um portal, tem isso? Tem. O Nárnia, o Matrix. Me fala a história que eu atravessei o portal como alguma coisa. Vamos lá, só para eu entender o que você quer dizer. Eu vou tentar, inclusive essas coisas ao vivo é muito difícil de sem ter os exemplos exatos, né? Mas enfim. Exato. Mas, por exemplo... Você tá entrando no cara que é vidrado em história, né? Eu sou vidrado. Que legal. Conta é história, tudo padrão. Ensina a contar a história. No meio do Fórmula, ensina essa paradinha mais superficial do que você imagina, né? Mas e aí, fala pra mim, o que é comer? Então vamos começar de trás. Você falou... Por exemplo, acho que eu estava assistindo um filme semana passada na Amazon que chama Máquinas Mortais, alguma coisa assim. Aí o personagem, quando ele cai no mundo mágico, e o mundo mágico nem sempre é encantado. No caso ali, foi o mundo mágico era a máquina mortal, que era uma espécie de máquina assim. Ele caiu no mundo o mundo mágico é o outro mundo daquele mundo que ele vivia, né? Então ele cai nesse outro mundo, que é um mundo abandonado, cheio de lama. Então os personagens eles precisam se alimentar de alguma coisa daquele mundo. Então eles vão lá e bebem água da sarjeta, assim, no meio da terra, do barro. Então, assim, isso vai metaforizar o alimento que aquele mundo tem. Então tem filme que, de repente, Deixa eu tentar, então, fazer. O Matrix, quando o Neo... Não sei se você viu o Matrix, provavelmente... Vi, claro. Então tá bom, quando o Neo passa para o Matrix... Eu consigo lembrar de uma cena dele sentando com a Trinity, com os carinha lá da nave espacial, não sei se é espacial, da nave, tendo uma refeição. Aí um cara vai lá e bota uma gosma, aí o cara fala Exato, assim... que simboliza esse mundo mágico. Então, assim, toda vez que ele cai nesse outro mundo, ele precisa passar pelo portal. E, assim, antes dele passar pelo portal... Tem que ter uma piada também, todo filme tem, toda a história tem, e depois que ele passa pelo portal, ele precisa se alimentar de algo. Toda a história é a mesma coisa. Literalmente. Literalmente. Você tá com ele no cinema, agora eles vão sentar pra fazer uma refeição. Aí vai lá, próxima cena, senta. Então a refeição é parte da fórmula, é parte do negócio. É uma fórmula.
Depois de toda a cena de amor tem morte, né? Então, assim, tem uma cena muito bonita, ele fala, depois de uma cena muito bonita de amor, não fica muito feliz não, que a desgraça tá chegando. Então, eles sempre dão esse ápice de amor, não sei o que, a pessoa ou morre, ou acontece alguma coisa com ela. No comecinho da jornada, por exemplo, eu lembrei mais de um ponto aqui, que é o mundo comum, vamos colocar assim. Porque assim, não é possível que ele saia do mundo comum e a coruja do Harry Potter vem e convida ele pro mundo mágico. Tem passos ali para ele chegar até lá, né? Então, desses passos entre o mundo comum e o lembrei de uma coisa, agora você... No Harry Potter também consigo lembrar da cena do banquete. Exato, toda história. É um banquete, cara. Olha que sacanagem. Toda. Entre o mundo comum e o mundo mágico, entre o mundo comum e o convite à aventura, que são aqueles 2 primeiros passos que o pessoal coisou, eu observei que entre o mundo comum e o mundo mágico, tem uma parte aí que o personagem, o herói, ele tem que fazer uma obrigação. Por exemplo, o Harry Potter, ele serve o tio dele, ele tá fazendo algo como obrigação que ele não gostaria de estar fazendo. No Tomb Raider, que é um filme também, a personagem ela trabalha como delivery, ou seja, ela está fazendo uma obrigação. Então, assim, entre o mundo comum e o convite à aventura, o personagem tem que fazer uma obrigação. E é muito legal que a gente, contando a nossa história, a gente contou sobre o restaurante, que era uma obrigação que a gente tinha que fazer. Olha, né? Então... tinha uma obrigação. E eu vejo no Star Wars, e eu não sou um expert, eu revejo muito Matrix, porque ele significa muito para mim, principalmente o primeiro e parte do segundo episódio. O terceiro episódio eu achei que ele perdeu um pouco da essência. Opinião pessoal, mas o primeiro episódio para mim é uma obra de arte. Obra de arte do ponto de vista do screenwriting, não do ponto de vista teátrico para mim a história encaixa, tá tudo encaixado, tá tudo fazendo sentido. No segundo, algumas coisas encaixam, mas o mundo lúdico tem algumas coisas que não se encaixam para mim. E no terceiro, definitivamente, tem muitas, me deixa desconfortável. Então, eu acho que o terceiro, eles tinham que fechar a história e pegaram alguns atalhos que não fazem sentido. Então, sim, eu tenho muita ponta solta. E você lembrou do Star Wars, né? Que provavelmente você lembrou o Luke Skywalker ajudando o tio dele a arrumar os robôs, né? Ajudando. Isso aí no primeiro episódio lá, ali, o Anakin, que eu, quando era pequeno, ajudando o tio deles a arrumar. E no Skywalker, ainda naquele lugar desértico, que se não me engano é Fumado Marcos, também lembro de ele ter um job ali. Então tem a obrigação. Exato. Eu faço alguma coisa por sobrevivência. E agora nessa história aqui, e foi coincidência, eu não sei se foi coincidência ou eu orquestrei isso, né? Mas eu não orquestrei e falei assim, agora tem que ter a obrigação. Eu não tinha essa percepção, mas agora vou ter. Exato. Poderia ter orquestrado no sentido, e vocês faziam uma coisa que era por obrigação? Aí vocês iam eventualmente contar e extrair essa parte de vocês, senão ela... Exato. São 48 passos, né? Que todo Porra! 48 passos, é obrigação. Tem que passar por esses 48 passos. Qualquer blockbuster, qualquer best-seller. Pensa num cara curioso agora. A gente podia fazer um podcast dos 48 passos. Ó, vamos fazer Olha, vai ser um prazer. Um prazer, então, assim, e é inacreditável. Mas a gente porque entra e não sai enquanto não sair os 48, hein? Não, você vai enlouquecer. Você não vai acreditar que todo filme... E assim, não é só filme. Eu peguei o Código da Vinci, por exemplo, do Dan Brown. É a mesma coisa. Porque tem que seguir. Porque a jornada do herói é fruto de observação. Então, assim, é a única maneira que a gente tem de contar histórias. É a mesma coisa que você servir uma sopa de pedra. Não vai digerir. Se você não contar uma história que tenha esse espaço da jornada do herói, a gente não vai digerir. Vai virar tipo o Ulisses do James Joyce, que é interessante, mas é mais um tobogã de palavras para você ter uma experiência sinestésica, uma experiência sensorial, do que você realmente entender aquilo e passar por uma jornada, né? Engraçado. Então, tudo... E é muito louco isso, porque a indústria de filmes e cinemas investem bilhões, com B, às vezes, né? Ou milhões, não sei se é bilhões não, mas milhões de dólares, que é bilhões de reais. E, se a parada não pega, não é? Tipo, não dá pra... Tipo, se ele não pega no lançamento, não dá pra consertar muito, não. E se eles já fazem isso há um tempo, eles não fazem à toa. Não quando tem tanto dinheiro envolvido. Exato. Como eu vim do teatro, muitas cenas eram improvisadas. Eu falei assim, gente, não pode ter uma fala, tudo bem, mas não pode ter um contexto improvisado, porque para você filmar, você tem que montar os cenários, tem que montar tudo. Deve ter um padrão, e tem um padrão.
Total. Mas enfim, nessa descoberta da observação do padrão, você cria esse produto que chama Jornada do Herói, certo? Que certo, mas e esse contexto de poder escrever, eu uso, por exemplo, eu convido uma pessoa para participar da Semana da História da Arte, por exemplo. Então eu sigo um certo padrãozinho ali de texto para obter mais cliques, vamos colocar assim, porque tem ali tudo certinho, né? A fórmula em si é a mais pura expressão, mais pura. É uma pura expressão do que padrão gera como resultado. Mesmo aplicando em arte, no seu caso, ou aplicando em japonês, como é que é o caso do Passari, ou aplicando em marketing ou negócios, ou aplicando em espiritualidade, que faz com o Bruno Gimenez, é um cara mais espiritual, mas não importa, o fim é o mesmo. Mas enfim, tô pegando aqui que o primeiro lançamento do Jornada foi 15, depois você fez o lançamento do História da Arte, que aí você já usa um expert, foi 23 mil, e você não lembra o faturamento em si, né? Você lembra não, eu peguei a comissão aqui, eu acho que foi uns 40 mil, mais ou menos, 35 mil. Comissão que fica para você, é isso? É assim que você define a comissão? Exato, que sai na Hotmart ali, que entra na... Então, às vezes é uma coprodução, então às vezes o faturamento do projeto em si é maior do que a comissão que você leva, porque você tinha certa coisa. Entendi. Tem que pagar a Hotmart também. Pagar a Hotmart, eventualmente. Os custos eu coloquei aqui, 2017, o total de comissão, deu 51 mil reais, que dá mais ou menos 70 mil reais de faturamento, 75. Entendi. E aí, como é que foi a partir daí? Em 2018, isso soava bem para você ou isso soava pouco? Soava bem, sim. A gente ainda estava com o restaurante aberto, então a gente foi... E é muito louco, né? Que a gente acabou investindo mais a gente acabou investindo em coisas do espaço físico, porque eu também não tinha tanto domínio do que coisas do mundo digital, né? Vamos colocar assim. É muito louco isso. Muito louco. É muito louco. E eu falo o seguinte, agora que você tem a visão dos dois mundos, do mundo mágico, como você chama, e do mundo convencional, para mim é muito louco. Mas, ao mesmo tempo, a gente vem de uma criação, e eu acho que isso não é errado, não, isso nem é culpa dos pais, não. A gente vem de uma criação que, desde pequeno, a gente entende o mundo mágico como normal. Então, o mundo online, muita gente fala, Érico tá brincando de internet, Érico tá vendendo PDF. Me chamaram de louco quando, no mundo convencional, eu peço demissão de um emprego, né, ou de um contrato com um banco, que eu era freelancer, no caso, de um grande contrato e tal. Eu acho que o mundo, na minha época, confundia entre o que era funcionário e o que não era funcionário, enfim, por isso que tem essa enfim, mas tecnicamente eu era um freelancer, porém trabalhava não sei quanto tempo dedicadamente naquele lugar. E eu peço demissão daquele super contrato, né? Uma rescisão, não é nem demissão. E uma rescisão daquele contrato para operar no mundo mágico. E aí eu vou lá no mundo mágico, devo ter comido alguma coisa. Tô brincando. Mas eu vou colocar essas paradas na minha história. Eu comi alguma coisa. Cara, eu lembro da comida. O que eu comi, cara? Enfim. Dito tudo isso, então assim, eu entendo isso, que é diferente. Eu entendo que no mundo real... Eu falo isso que aconteceu um episódio familiar mesmo aqui. Eu amo os meus sogros de paixão. Eu não sei se você já me ouviu contar essa história, que o meu filho teve uma prisão de ventre, o meu filho mais velho, e ficou um bom tempo sem poder ir ao banheiro, sem conseguir ir ao banheiro. Eu acho que gera o medo, depois o medo do medo. Né? Eu tenho medo de sentir o medo de não sair nada, e aquilo vai criando uma situação complicadíssima, levando no médico, eventualmente ele deu um remedinho, e eu não sei exatamente tecnicamente o que foi, mas foi. E para ir no meu filho mais velho, eu inclusive estava passando um tempo na Espanha, foi uma experiência transformacional para ele, cara. Criança, e ele virou e falou assim, eu quero ser médico. Olha que interessante. Naquele momento ele verbalizou isso. E o meu sogro e sogra, se não me engano, mais minha sogra, se não me engano, achou aquilo o máximo. Meu filho quer ser médico. E aí, cada hora que passava uma oportunidade íntegra, eles reforçavam. Nossa, mas o Noah quer ser médico. Ah, o Noah quer ser médico. O Noah quer ser médico. Médico. Então,
Cara, meu filho fala que quer ser alguma coisa, dependendo da coisa. Às vezes ele fala que quer ser jogador de futebol, às vezes ele fala que quer ser astronauta, às vezes ele fala que quer ser mergulhador, dependendo da situação. Mas às vezes nós, pais, avós, pegamos uma coisa e falamos assim, nossa, e a gente reforça. E criança adora a significância. E aí ele começa a querer ser médico mesmo, e vai ser médico mesmo. E tem alguma coisa de errado com a medicina? Não, mas aquilo me aterrorizava. Porque eu sei, sabendo o que é o mundo paralelo, eu sei que médico vive uma vida que no mundo paralelo só perde pra chefe de cozinha. Tô brincando. Mas médico é vida complicada, a vida de um médico. Essa ideia de médico tem segurança, às vezes vem depois de muito tempo, depois de suor. Pessoas, na minha opinião, médico, em grande parte, isso até os meus próprios colegas, eu conheço uma vida insalubre. Às vezes ele fica no plantão de 12 a 12, não dorme. Inclusive, eu conversei com um médico que era especialista em longevidade, ele fala que um dos seus melhores clientes são os médicos. Porque são eles que não comem bem, não dormem bem, né? E por quê? Porque a própria vida, ou jornada, eu falo, não, filho, não, falei para minha sogra, ó, até hoje eu gosto muito de você, mas para com essa história de médico com meu filho. Não. Mas ele que... Não, eu sou doutor em gatilho mental, vamos resolver essa parada. Aí eu falei, filho, médico não, youtuber. Não, pai, não. YouTuber. Aí, não, deixa eu te mostrar um vídeo. Isso aqui chama unboxing. O que você acha? Você prefere estudar ou ficar fazendo unboxing? Brincadeiras, rapaz. É quase que uma piada isso. Mas assim, meu filho quer... O meu maior desgosto do meu filho, número 1, é se ele prestar concurso. Aí, não sei. O segundo maior desgosto é ele se tornar um médico. Eu falei, o que eu fiz de errado, meu filho? Empreendedor, brincadeira. E a brincadeira, eu tenho um respeito maior, profundo a essas profissões. É fantástico. Mas a gente está vivo por muitas delas, mas ao mesmo tempo, a gente espera, talvez, enfim, eu podia entrar nisso. Às vezes, a gente aspira a algumas coisas. Os filhos vão fazer tudo diferente, né? Mas é engraçado que na visão do mundo convencional ser médico é bom. Pra quem é no mundo paralelo, você tá maluco, plantão. 12 horas, sem dormir, uma alimentação de hospital, que, enfim, nada de certo ou errado, mas é o melhor que eles podem fazer. Eu quero uma vida melhor, se eu puder oferecer. Então, e aí, a gente volta a você, que sem a visão do mundo convencional, você bota dinheiro no 10 mil no curso. Cara, 10 mil no curso online. Não, tá caro. 100 mil no restaurante, beleza, né? Tipo isso. E aí, você volta, você falou que você ainda reinvestia no restaurante, né? Claro. Reinvestir. A gente vai falar, que bom, entrou um dinheiro pra gente investir no nosso negócio, vamos colocar assim, né? A gente não via aquilo como um negócio em si ainda. Não sacava. Porque... Tanto, inclusive, o professor de História da Arte, né, que é o nosso parceiro, ele fala assim, Lucas, eu acho que já atingiu todo mundo que queria estudar História da Arte, né? Assim, no comecinho eu falei, não, Dante, né, ainda tem muita gente. Nossa, o cara chama Dante mesmo? Dante Velloni. Nasceu pra ensinar isso, né? Pois é, nasceu, ele é incrível. Dante, pô, só pode chamar Michelangelo, fora isso. Ele é incrível. E mas, assim, enfim... Aí em 2018 a gente não reinvestiu nos cursos online, a gente investiu mais no negócio físico e faturamos mais ou menos a mesma coisa ao longo do ano. Deu comissão de R$52 mil, que deu mais ou menos isso, R$75 mil de faturamento, R$80 mil de faturamento mais ou menos. Show. Isso com esses cursos basicamente. Aí fechamos o restaurante em 2018 e aí em 2019 focamos só nisso. Aí foi o nosso primeiro 6 em 7, né, em 2019. Segura um pouquinho, rolou uma decisão, cara. Projeto que vocês estavam investidos pra caramba, em tempo e em grana. Então vocês tinham botado, eventualmente, cerca de ou mais de R$100 mil. Era um projeto que levava anos. Então rolou alguma coisa, olha só, vamos tentar... Eu não sei se nas suas 48 partes, mas eu sei que na minha vida, não no orquestramento de uma história, né, no sentido de você escrever uma que vai dar bilheteria, né? Mas eu sei que eu comecei a sacar, olha que interessante, que tem a gota d'água. A gota d'água, eu chamei ela da gota d'água, porque as pessoas entendem mais gota d'água, mas eu chamo de um dia do chega.
né? Esse dia se expressa de uma maneira diferente. Eu falo muito no FL ao vivo mais da modernidade, do dia do Chega, que é o dia que, cara, você olha se é pra perder peso, você chega, você sempre tá tolerando, mas chega um dia que você olha e fala assim, chega. Aí esse dia do chega, ele move um outro mindset em você. Você está preparado a sofrer coisas que você não estava preparado a sofrer antes. No caso do peso, a pessoa faz uma dieta. Cara, dieta é uma coisa sofrível, né? É alimentação, é primata, tudo que você faz para perder peso, que é contra tudo que seu corpo, seu cérebro está programado para você fazer, né? Então você faz uma dieta, algumas pessoas fazem dietas intensas. No meu caso, o meu dia do chega teve o dia do chega do meu trabalho. Cara, chega, não, eu não aguento mais. Esse trabalho me paga, mas eu... E aí o dia do chega pra mim, a gota d'água, o dia do chega, a gota d'água foi o dia que eu consegui visualizar que eu ia passar os próximos anos fazendo o que eu não gostava pra me tornar quem eu não queria, que era meu chefe. Nada de errado, inclusive, eu sou super íntegro e tal, mas não era o que eu queria. Eu falei, cara, quando isso viu pra mim, a ficha caiu, a gota pingou e chega. Então, assim, toda grande decisão ela não vem de uma hora para outra, ela vai cozinhando, mas a Primeira Guerra Mundial, né, a gente estuda, se eu tiver certo, existe um monte de parada ali que estava deixando um monte de país incômodo, própria Alemanha incômodo, mas eventualmente tem uma gota d'água que faz, que é o assassinato do arquiduque, sei lá o que, da Áustria. Se não me engano, foi isso, tá? Pelo menos é o que ensinam pra gente. Aquilo dispara uma série de eventos que é a gota d'água. Veja bem no movimento Black Matters, né? Recente, um monte de coisa ali. Aconteceu o assassinato, né, do George Floyd, que eventualmente foi a gota d'água para todo aquele sentimento que estava cozinhando ali naquelas pessoas que estavam chateadas do jeito que estavam sendo tratadas. Elas vão se revoltam, mas a gota d'água aconteceu com George Floyd, né? Foi uma gota d'água. E essa gota d'água é presente em grandes explosões, né? Ela não acontece. No caso de vocês, eu consigo entender todo o processo de insatisfação que a gente já meio, mas eu não saquei a gota d'água. Qual foi a gota d'água do fechamento do restaurante? Quando é que você olhou para um olho e falou assim, cara, chega? Eu estava muito esgotada de trabalho, de verdade, assim, porque... Teve uma data... Foi quando o Lucas me falou que não era nem escalável mais, né, o processo, né, que... Teve também os lixos do funcionário. Você consegue botar isso em tempo? Assim, eu tive era assim, quando? Vamos lá. Onde você estava? Onde teve a conversa? Se a gente fosse botar num filme... assim, o problema é que a gota d'água às vezes é óbvio pra gente e às vezes não é. Ela é meio gray area, né? Mas você lembra do... Não, teve sim. Foi o fim, assim, pra mim. Foi o fim da minha vida, assim, naquele dia, porque tinha uma lixeira no restaurante, assim, e era a função dos meus funcionários limpar aquela lixeira, e eu não tinha noção, assim, como ela estava, eu não ia muito pra ver, assim. Um dia eu cheguei na lixeira e tava, assim... Eu vi aquilo, assim, eu mesma fui limpar, eu falei, isso aqui, né, eu vou dar meu sangue aqui, mas eu acho que é a última vez. Vai ser assim, eu vou fazer isso e acabou. Eu lembro que depois de eu ter feito isso, de eu ter limpado tudo, voltei pra minha casa, tomei um banho, assim, foi horrível. Depois de umas 2-3 semanas ali, eu perdi uns 5 quilos, por causa desse estresse que eu passei ali. E todo mundo tava falando, Marília, você tá doente? Você tá com alguma coisa? Porque eu tava meio cadavélica quase, né? De tão magra que eu tava. Que aquilo me desgastou, assim, mais do que eu já tava desgastada, eu acho. Que foi isso, né? Assim, me desgastou demais. Eu achei uma falta de respeito, porque eu levo muito a sério. A cozinha é a coisa mais importante da minha vida, assim. Era uma lixeira externa, tá? Não é de dentro da cozinha nem nada, era da área externa, de descarte mesmo, né? E aí eu sei que eu levo muito a sério a cozinha, de verdade, a coisa mais importante da minha vida é cozinhar. E eu falei, eu não quero perder meu amor por isso, porque pra mim é muito importante.
E eu acho que eu continuar ali, eu ia acabar me desgastando a minha relação com o meu cozinhar. Então eu falei assim, eu acho melhor me afastar dessa função. E a gente também já tinha visto várias coisas que não era muito escalável, o meu trabalho, porque era muito artesanal. Então ia ser difícil a gente conseguir atingir os objetivos que a gente tinha de vida com aquele meu trabalho também, com aquele nosso projeto, que a gente precisava levar aquilo para mais gente, e ali dentro era muito... A gente tinha uma sala para 40 pessoas para ter aula, e 40 pessoas, assim... Não, 25 pessoas. 2 salas, né? 2 de 20, salas, Então, assim, meu restaurante tinha capacidade para 80 pessoas, então tudo era muito limitado. E aí aconteceu esse momento aí de extremo desgaste, que eu acho que realmente foi... Para mim foi o fim, assim, eu achei um desrespeito e... Foi a gota d'água, eu fiquei muito chateada. E foi isso. Aí, em 2018, a gente repetiu praticamente o resultado de 2017. Eu fui mostrando para ela o quanto que isso estava... A gente não investia tanto. E atrapalhava eu não estar presente também com ele, porque ele gastava muita energia comigo, né? Querendo ou não, um sábado à noite eu podia estar trabalhando com ele alguma coisa, eu estava até às 3 da manhã fora trabalhando no restaurante. Então, eu não estava presente, eu nem... não poder ajudar, eu tava atrapalhando, gastando uma energia dele, de preocupação, de cada hora... Você sabe que restaurante, cada hora é um incêndio, né? Acabou uma coisa, tem que buscar. Aí eu saía pra buscar manjericão. E ele tá trabalhando, ele não conseguia se dedicar direito, né, aos cursos online. E foi mais essa coisa de equipe também, né? É difícil, a equipe é difícil, é um ramo que tem... a gente tem muita rotatividade de funcionários, então quando você começa a treinar alguém, fica bom, a pessoa te abandona. Então eu tive muitas desilusões, assim, vamos colocar também, né, ao longo desse tempo, dentro da cozinha. Aí fechamos em 2018 o restaurante e focamos em 2019 somente no online. E aí, assim, todas as vendas de todos os cursos aumentaram muito, História da Arte de comissão foi para 130 mil. Aí a gente lançou um curso de cinema, que é a Universidade de Cinema, com um crítico da Folha de São Paulo, que é um crítico de cinema. A gente faturou em comissão 49.231, fora o que a gente pagou para ele, de direito autoral. Curso Jornada do Herói, Guia do Escritor, enfim. Lançamos um curso para a FUVEST, que não foi para frente, aí a gente cancelou esse curso. Mas o total de comissão em 2019 deu 310.417. Foi o nosso primeiro 6 em 7 e fora os outros lançamentos que a gente fez em 2019. 310 mil já em 2019. De comissão, tirando Hotmart, tirando você paga para o autor. Deixa eu só falar uma coisa muito interessante. Para mim, interessante para mim, não sei se é para vocês. Eu pratico um esporte que chama CrossFit, algumas pessoas praticam, outras não. E tem um cara que é 5 vezes campeão mundial disso. E nesse nicho, ele é interessante, porque da última vez que ele foi campeão mundial mundial de uma margem muito grande, né? E ele era calado, ele não produzia conteúdo nem nada. E depois que ele aposentou agora, ele resolveu sair, né? Anunciou a aposentadoria. Ele foi o número maior de campeonatos que uma pessoa já ganhou no esporte. E ele foi fazer uma entrevista no Joe Rogan, que é um podcast bem raiz mesmo. O Joe Rogan é um podcast nos Estados Unidos que ele me apresentou o Raiz do Raiz. Eu achava que eu fazia raiz de 1 hora, 2 horas. Ele faz raízes em entrevistas de 3 horas. E eu acho que a ideia é sempre assim, a gente começa nuteleiro, né? A gente começa nos Nutelinha, depois, mas chega uma hora que o Nutella não nos satisfaz, a gente vai pra raiz. Que são as 500 pessoas que estão aqui. O cara assiste a raiz, assiste tudo, porque não satisfaz só os Nutelinhas. E depois eu tenho o Triplo Raiz, que é um cara que vê um podcast do Joe Rogan, porque agora a gente tá falando de um podcast de 3 horas. E, cara, imagina... eu queria ver uma entrevista do Matt Fraser, que é esse cara, de 3 horas. Eu queria ver uma entrevista de 8 horas, se eu pudesse. Porque tem muita coisa que eu admirava ele, tem muita coisa que eu era curioso sobre na jornada, esperando que o Joe vai perguntar ou não, e eu adoro o jeito meio irreverente, meio nada a ver. Às vezes ele entra pelos negócios nada a ver. E chega uma hora que chega a seguinte pergunta: por que você se aposentou? Né? É interessante que o Matt Fraser vem um padrão. Tô vendo um padrão com você, Marília. Tô vendo, porque ele fala o seguinte: cara, eu amava o esporte. Só que no meu antigo esporte eu me aposentei porque eu tive que aposentar. Porque ele teve uma lesão, basicamente.
E eu acho que a vida de atleta, eu não sei se ele falou exatamente com essas palavras, se é uma visão distorcida daquilo que ele falou, mas a vida de atleta, eventualmente, você vai lesionar, é parte de levar ao extremo. E eu queria me aposentar nos meus termos, sabe? Porque eu não queria perder o amor pelo esporte. Tipo, nunca mais pegar numa barra, no caso do negócio. Então, eu tô bem, era campeão mundial, aposentei em cima. Muita gente fala, aposentou porque estava em cima. Mas no caso psicológico dele, cara, eu quero aposentar enquanto eu tenho uma relação boa com a coisa. Apesar de ter ou não, né? Tem sempre um motivo, a gota d'água. Tanto que ano passado, na pandemia, pra mim o que fez eu passar bem minha pandemia foi gravar meu curso de gastronomia, que eu gravei ano passado, porque eu acordava de manhã, eu fazia minha ginástica, depois eu já me arrumava toda, gravava o curso, e também o curso de cozinha também é o 3 3 começo, 3 meio, 3 fim, que eu tinha que fazer todas as compras, planejar tudo, fazer a comida, e ao vivo não, gravando, fazer comida também, eu tive que aprender, porque é complicado, né? E depois tem que limpar toda a cozinha, organizar tudo de novo, então eu vivi um pouco, mas eu percebi o tanto que eu ainda tenho uma conexão, que é a paixão da minha vida mesmo. Gastronomia foi muito importante para mim, me reconectar, assim. Todo mundo falou, nossa, você tá tão alegre, você tá diferente, né? Porque aí realmente eu fui fazer o que eu gosto dos meus meios, do meu jeito, assim, sabe? Foi muito, muito legal. E sorte que eu entrei no Fórmula e entendi, porque eu aprendi a pegar depoimento. Aí eu peguei depoimento do Dedé Santana, falando que a comida era maravilhosa, dos Trapalhões, do Dan Stuber, né? Aprendi as técnicas da prova social. Você já sabia antes. E eu só fazendo uma reformulação também, um adendo na minha história, porque eventualmente é o seguinte, quando você está insatisfeito com alguma coisa, né, quando sua vida não está mais lá, duas coisas acontecem. Ou você pede demissão, ou você é demitido, porque naturalmente seu rendimento cai. No meu caso, como eu era um freelancer, todo X anos, eu tinha um contrato de 1, 2 anos, existia uma renovação, às vezes bem automática, acontecia de forma mais automática na época, quase que não. Mas existia essa conversa, vai ficar, não vai ficar. E cara, eu tava no meio do contrato, no sentido disso. E eu falei assim, eu posso esperar até o final. Eu posso esperar duas coisas, vou ser demitido, eu não falava com essas palavras abertamente, mas existia a possibilidade, que minha alma não estava mais naquele negócio. 2, isso eventualmente vai acontecer para algumas pessoas. 2, eu podia esperar o fim desse contrato e a natural demissão. Ou 3, eu pedia as contas naquele momento. E na minha história, eu lembro que uma das gotas d'água foi, cara, eu quero ter protagonismo nisso. Eu não quero viver uma vida sabendo que essa decisão não foi minha. Sabe? Eu queria ter a chance de ter protagonismo nisso. E foi aí que isso era importante para mim. Era uma coisa que eu queria... Sabe quando você imagina a história do seu livro? Não sei se você pensa nisso. Se eu fosse escrever um livro sobre mim, eu queria ter isso. E eu ainda poderia ter. Porque eu não tinha sido demitido, né? Tá? Inclusive, quando eu pedi demissão, o chefe até assustou. Mas eventualmente ia acontecer. Ou o contrato não ia ser renovado, alguma coisa do tipo. Mas eu queria ter o protagonismo. Foi o que você fez. Você teve protagonismo. Você fechou. Não foi a pandemia que te fechou. Não, as pessoas falavam, você é louca, tá lotado o restaurante, não para de ter gente, você vai fechar. eu vou fechar. Mas Marília, você é maluca. Ninguém acredita, né, que tem outros caminhos, outras formas, né? E aí vem uma coisa bem lúdica mesmo. Na minha opinião, alucinação, e não, crianças, não façam isso em casa. Eu acho que esse protagonismo me deu força na nova jornada. Porque essa jornada foi uma jornada que eu escolhi. Eu escolhi de uma forma não só lúdica, mas eu escolhi com a minha... Eu parei de acreditar. Até comigo mesmo, eu nem acredito no que eu falo. Eu acredito no que eu faço. Né? Então, aquele protagonismo nos momentos mais difíceis, assim, e foram muitos, né? Porque a fórmula não veio, nem tinha fórmula quando eu fiz isso. Não tinha nem isso. Era tipo, uau. Era tipo, bem louco. Eu também perdi peso, inclusive. É engraçado que tem pessoas que ganham, tem pessoas que perdem, né? Eu, em momentos bem complicados, não como. Tem gente que come mais, né? Enfim. Mas eu queria ter aquele protagonismo. E aquele protagonismo, fala assim, eu fiz. Eu escolhi. Eu sei que eu escolhi.
Eu tô aqui passando essa necessidade e eu orquestrei isso. E foi muito massa nesse sentido. Muito massa. Eu pensar nisso. Mas eu vou fechar esse parênteses porque o Fraser orquestrou a aposentadoria dele, ou essa nova... Eu não chamo de aposentadoria não, porque pela entrevista do Joe Rogan ele tá numa nova fase. Para mim ele virou um professor. E ele decidiu aquele momento que ele ia ser professor. Não foi uma lesão. Você decidiu quando você fechou o lançamento. Não foi uma pandemia. Você não foi vítima da decisão, você foi protagonista, é massa isso. Fechei o parêntese e agora vocês estão em 2019 com 310 mil de faturamento, a vida está um pouco melhor. 2019, 310 mil faturamento não, é comissão, né? De comissão. Comissão, isso é o que ficou para vocês, ótimo. E aí, vendemos acho que meio milhão mais ou menos. Já com 6 em 7. Em 2019. Já com 6 em 7. Já que vocês fizeram 6 em 7, tem a plaquinha ali, aquela marronzinha. Total. E aí veio a pandemia, né? 2020. Aí veio Como é que foi o 2020 para vocês? Veio a pandemia. Olha, começamos bem. Em março caiu. A gente falou assim... será que a pandemia vai atrapalhar tudo, né? Porque todo mundo ficou vendo o espetáculo, né? Da situação, né? Vendo o que ia acontecer. É verdade, você tem uma visão aquele do momentinho, mas assim, a gente fez um um lançamento espetáculo, bem né? naquele... É um espetáculo. Construíram um hospital dentro de um estádio de futebol. Depois fecharam, mas foi um terrorismo. Deve estar fazendo falta agora. Tá fazendo falta. É uma boa, interessante coisa para a história, né? Do negócio. Com certeza. Mas enfim. Com certeza. E aí, só que aí a gente fez o lançamento em março de 2020, se pagou, teve uma pequena comissão ali, né, de faturamento, mas a gente falou, como era o nosso negócio principal, a gente foi lançando, fizemos alguns perpétuos, fizemos lançamentos, e fizemos 6 em 7 em 2020, e fechamos em 2020 de faturamento, de comissão, de 654 mil reais, que deu mais ou menos, deu 1 milhão e 100 mais ou menos. De faturamento. De faturamento, só que só deu em dezembro de 2020, deu 1 milhão e pouquinho, porque a gente fez também lançamentos ali no Black Friday, fizemos em dezembro. Vendemos até no dia 31. 31 de dezembro vendemos, 1º de janeiro de 2021 vendemos, passamos assim, o ano inteiro praticamente fizemos o lançamento. E esse é um faturamento bem icônico. No ponto de vista faturamento, bem icônico. E eu vejo que no mundo de vocês hoje, e não tem nada de certo, nada. Vocês gostam de ver a comissão, e essa é interessante de ver que é isso. Keep score, né, que a gente chama no final das contas. Da comissão dava para ter um outro keep score, que é o lucro, né, que depois de paga anúncio e tal, tem outro keep score. É difícil de eu integrar isso, porque é muito complicado ensinar todas as coisas numa metodologia onde todo mundo cobre lucro do mesmo jeito. Né? Algumas pessoas vão falar que o seu próprio salário é parte do custo, outras pessoas vão passar que o próprio salário é uma espécie de divisão de lucro. Então, assim, há questionabilidade no método de como você medir isso. E por isso que eu sempre foquei no faturamento, porque a pessoa conseguia ver. Ou, no caso, se você tem o Hotmart, que é muito massa, é a comissão também, que é uma boa keep score, mas nem todo mundo usa o Hotmart, e aí fica um pouco mais difícil. Mas enfim, por isso que eu escolhi faturamento. Mas, cara, você parou pra pensar que agora você tá gente grande mesmo? Pô, 600 mil? Eu não sei quanto você faturava nos outros negócios, mas a gente tá falando de um mundo mágico. Mas o faturamento de 1 milhão e 100, você falou? É um faturamento expressivo porque, assim, as despesas são muito menores. No meu restaurante, tudo bem, você tem um faturamento de 50 mil, 60 mil por mês, mas tem uma despesa aí de produto, funcionário, come tudo. Você fala, nossa, vendi muito essa noite, só que você vai ver 80% está comprometido com como foi possível fazer aquilo ali acontecer, entendeu? E no lançamento não tem todo esse ônus, né, que no mundo real do restaurante tinha, né? E não tem ativos que você constrói, né? Por exemplo, hoje o nosso Instagram, que é o programa História da Arte Online, ele tem quase 100 mil seguidores, tá com 87 mil seguidores. Tem posts que a gente faz que tem 100 comentários, chama @ programa História da Arte Online. Olha que massa, vamos lá, entrar aqui, programa, tudo junto?
Sim, História. @programa História da Arte Online. Ó, achei, tem uma Mona Lisa aqui, inclusive. Tem a Mona Lisa. Legal, Exato. sobre a história da arte, que massa, cara. E, meu, olha que coisa massa, que loucura. Que massa! E muitas pessoas querendo tirar, não necessariamente querendo tirar foto, mas olha o que você está botando. Coisa que a maioria das pessoas acham, com arte não se ganha. Se ganha dinheiro. Artista tem que passar fome, né? Essa é a ideia. Você imagina de um artista. Eu sei que tem sempre um que ganha muito dinheiro depois que morre, não é? Geralmente a ideia do artista que ganha dinheiro é aquele que morreu. Tá, o Michelangelo, o Dante. Não sei se eles ganharam de tanto dinheiro assim. Van Gogh, né? Na loucura. Não sei se é um padrão, uma crença limitante. Mas assim, que massa vocês fazendo com integridade, educando uma população que tem... Minha esposa estudou muito arte, porque a escola onde ela tinha era uma escola dedicada a isso, escola exclusiva especial. Então, no ensino tradicional, a arte é fazer umas pinturinhas, né? Até vou até lhe recomendar, ela curte muito assim. Ela vai amar, ela vai amar. O professor, que é o nosso expert, ele é professor universitário de História da Arte desde os 23 anos de idade. Ele ama História da Arte, assim, é um super parceiro, o Dante, né? O Dante Veloni. O cara chama Dante, eu já tava... O cara chama Dante. Não é Dante não, artista. Eu sei que é um nome de uma escola famosa. É o escritor da Divina Comédia. Da Divina Comédia. Eu sabia. Dante Alighieri, Ninguém chama Dante à toa. Inclusive, vocês têm filhos? Ainda não. Ainda não. Total, eu tô sabendo que vai nascer um Leonardo, um Rafael, um Michelangelo, Aristóteles, despretensiosamente, né? Fora, mas lá na Espanha os pessoal chamam o menino de Jesus. Cara, e aí foi 2020, você teve a primeira queda e depois, como é que foi? 2020, aí, a gente tá... começamos a fazer lançamento. Não, 2020 passou, não, você falou. Passou 654 mil. E, cara, de comissão, passou 1 milhão de faturamento. Passou 1 milhão de faturamento no ano pandêmico. Exato. Imagina vocês lidando com o que vocês tinham que lidar sem a pandemia. Então a gente está falando no ano que, num negócio de restaurante, se você manter, você tá bem. Nossa Senhora! Se você sobreviver, você tá bem. E onde o caos, o normal é fechar, principalmente pequenos restaurantes, grandes restaurantes, né? Eu tenho até um colega que participa de uma grande rede, ele é até representante da rede comercial de restaurante. Eu falei assim, Érico, sabe qual que é o problema? O problema é que eu vou conseguir sobreviver porque eu participo de um grande grupo, papapá. Mas o fulaninho da esquina não vai, cara. E aí o que vai acontecer? Ele vai falar o seguinte, esses caras vão morrer, né? Não vão conseguir segurar. Até quanto tempo eles seguram uma situação como essa? É complicado, fluxo de caixa, aluguel, pendências trabalhistas. Ele fala assim, sabe qual que é o problema, Érico? Aí eu falei, olha só que interessante, dele falando pra mim, e eu não sei se é assim. Ele fala que o problema não é tipo assim, então eu fecharia. Não é bem assim. Porque algumas pessoas não têm nem condição de fechar. Porque as pendências trabalhistas, né, multa de FGTS, que enfim, é lei, tem que ser cumprida, ele não tem caixa pra isso. E aí, às vezes fechar tá mais caro do que ficar aberto, né? Fechar é mais caro que ficar aberto, porque enquanto tá aberto, em teoria, ele não tem que pagar as multas. Então, a situação é mais complicada do que se parece. Assim, quem não entende isso, é só fechar. Não, se você fechar, você vai fechar com uma dívida trabalhista eventual, entre outras coisas, né? Tem contratos que ele tem que lidar, tem gente que tem, né, contrato, tem que lidar, tem multa, e tá todo mundo ali tentando se safar. O aluguel também tem que pagar as contas de quem, não é bem assim, não é tipo... Então, assim, uma loucura. A gente tá falando de situação de sobrevivência, onde vocês estão numa situação de afluência, fazendo bem. Olha que louco, através do conhecimento, né? Sim. E graças a Deus. E tantos restaurantes que poderiam também ter um curso online, ter, às vezes, restaurante caipira. A pessoa que tem restaurante caipira podia fazer um curso de comida caipira. Agora, bem-vindo ao mundo paralelo, onde você vê 25 milhões de oportunidades e ninguém vê. Fala que um curso de 10 mil reais é caro. Garota, agora você vê o meu mundo. Olha só, cara, imagina o que eu não vejo, que eu não consigo. Chegou uma hora que eu falei assim, calma, deixa, vai chegar a hora, sabe? Tem uma hora que eu teve uma época da minha vida que eu era exacerbadamente louco. Eu era
agressivo era a palavra? Eu vou chamar de intenso. Era intenso. Não é possível que você não vê. Exato. Sabe? E aí eu perdi essa intensidão para entender que todo mundo tem sua hora. Vai chegar. Opa, isso me deu mais paz, sinceramente. Em 2016, o Luiz Passari subiu no palco para contar um pouco da história dele. Ele desceu no palco no intervalo e falou assim: Passari, você tem que divulgar isso para todo mundo, você tem que divulgar para todo mundo. Ele, calma. Aí o jeito japonês dele: calma, Lucas, não é todo mundo que se adequa, né? Alguma coisa assim que ele falou. Calma, Lucas-san. Que legal. E agora começou 2021. Como é que tá o 2021 para vocês? Fizemos 6 em 7 no primeiro lançamento de 2020 então, que massa, assim, 2021 tá encaminhado? Tá encaminhada. Tá. Temos lançamento em abril. Temos lançamento em abril agora. Vamos fazer um lançamento agora. Show de bola. E obrigado. Um dia quero ainda ter o privilégio de entrevistá-los no podcast Faixa Preta, hein? Com certeza. Que demais. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Vocês são inspiração. E agora vocês são aquelas histórias que alguém vai olhar para vocês e falar assim: não é possível. Isso é verdade mesmo. Né? Volta pro começo da jornada. Volta pro começo, né? Vocês são a inspiração. E no final das contas, o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Sim. E agora vocês vão arrastar. Gente, um grande abraço. Obrigado. Um abração. Grande abraço, Érico. Tudo de bom. Muito obrigado.